Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas.
Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada. Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda é fácil, mas difícil é tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas. Você não tem o direito de falar de quem caiu em um lugar onde você nunca chegou. Se você não teve fé e ousadia para nem tirar o pé para fora do barco, por que você está falando do teu irmão? Agora quando Pedro afunda, ele prova onde a fé dele estava depositada.
Nunca critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou. Porque criticar o Pedro que afunda